Fala pessoal, tudo bem? Terminou agora há pouco, coisa de 15, 20 minutinhos, a entrevista coletiva do técnico Cuca, apresentado hoje oficialmente pela diretoria do Corinthians. Alguns protestos do lado de fora do CT, mas o Cuca não fugiu a nenhuma das perguntas que lhe foi feita. Eu vou trazer todos os detalhes para vocês aqui nesse vídeo, falando exatamente aquilo que o Cuca disse durante a sua apresentação. Eu sou Ivan Andrade, você está no 12 em Campo, se inscreva aqui no canal e deixe o seu like. Doze em Campo News, edição extra, chegando aqui nesta sexta-feira, feriado. A apresentação do técnico Cuca, ele comandou o treino no período da tarde e, por volta de 15 para as 6, mais ou menos, concedeu a entrevista coletiva, muito esperada, né, por todos, e falou muito sobre todos os assuntos. Ele não fugiu a nenhuma pergunta. Do lado de fora do CT, foi realizado um protesto, né, por parte de torcedoras em função, né, das acusações sofridas pelo Cuca, e ele não fugiu às perguntas feitas pelos jornalistas presentes nessa coletiva. Bom, ele recebeu a camisa das mãos do Duílio, das mãos do Alessandro Nunes, e aí começou a falar sobre tudo o que aconteceu. E eu vou passar para vocês as aspas, né, os trechos das principais falas do Cuca nessa entrevista coletiva. A primeira pergunta feita, e não poderia ter sido outra, foi sobre as acusações, né, de violência sexual contra uma menina que aconteceu em Berna, na Suíça. Lá teve acusação, ele ficou detido e posteriormente foi condenado. Enfim, foi feita essa primeira pergunta para ele e o que ele tinha a dizer sobre isso. Bom, ele negou veementemente. Ele disse que não cometeu, e ele falou muito das filhas. Ele tem 2 filhas, da esposa, da mãe que estavam assistindo. Ele disse que nunca, né, tocou, que nunca fez, que nunca participou, e que ele é inocente nesse caso. E disse o seguinte, quando perguntado sobre Cuca, está tendo protesto aqui fora, as organizadas estão emitindo nota contra a sua vinda, contra a sua contratação. E ele falou o seguinte, abrindo aspas aqui para o Cuca: pode ter protesto, pode ter tudo. Isso só não é maior do que a minha vontade de estar aqui. E ele falou várias vezes sobre o assunto. Ele não fugiu a nenhuma pergunta. E em todas ele negou, disse que é inocente e que ele está sendo muito mais, hoje, julgado, né, pela internet do que propriamente pela justiça. E, visivelmente, era um assunto que incomodou muito a ele. E não deve ser fácil falar sobre esse tipo de assunto. Mas ele continuou falando sobre essa questão, que em momento algum cometeu tal ato, que em momento algum participou, e disse, né, do sofrimento dele também, e estar falando sobre isso 37 anos depois do episódio, né? Ele nem tinha as filhas dele ainda, e aí ele conversou com as filhas sobre isso, falando sobre tudo isso que aconteceu, sobre essa exposição toda, né, que estaria acontecendo, mas que ele não teria que pedir desculpas a ninguém por uma coisa que ele não fez. Então, ele diz aqui, eu vou passar por cima de tudo, de todos os protestos. Eu tenho a consciência tranquila e vou encarar tudo isso. Não vou me esconder, não vou ficar em casa.
sempre trabalhei em todos os clubes por onde passei. E que não iria pedir desculpas por aquilo que ele não cometeu. Ele falou: eu não devo desculpas porque eu não fiz. Eu não posso assumir uma culpa que eu não tenho. Estou aqui, tá, gente, traduzindo ipsilitri, né, como diz no latim, né, as falas do técnico Cuca. Foi perguntado também sobre futebol, sobre o Corinthians. E uma das perguntas foi: time misto contra o Goiás? Se ele pensava nesse sentido. Ele disse que não. Não é time misto. Estou dando uma lida aqui que eu fui anotando durante a entrevista. Não é time misto. Não tem que priorizar nenhuma competição, seja brasileiro, seja Copa do Brasil, seja Libertadores. Vamos com aquilo que tem de melhor. Jogadores que se queixaram de uma dor, disso e daquilo, ficaram até meio que fora do treino de hoje, fizeram uma atividade muito leve, porque vão viajar e vão jogar contra o Goiás. Ele foi perguntado também sobre a situação do Pedro, né, que é uma das, se não a maior revelação, uma das maiores joias da equipe do Corinthians. E aí ele citou alguns exemplos de jogadores que ele viu que atuava em determinadas posições, mas viu potencial para que esses jogadores atuassem em outra e fossem melhores. E aí ele deu exemplo no Atlético Mineiro, do Bernard, que jogava em uma determinada posição, e ele viu o Bernard atuando de outra forma. No Palmeiras, ele citou o Gabriel Jesus, que jogava em uma posição, e ele conversando e viu características para que o Gabriel Jesus fosse ali um atacante de fato, e dá exemplos, né? Ele fala do Bernard, fala do Gabriel Jesus, e quanto ao Pedro, ele falou: olha, no treino hoje eu observei ele jogando ali aberto pelo lado do campo, pela esquerda, mas usando muito o pé direito. Será que a gente conversando com ele, será que a gente pode buscar um melhor posicionamento para o Pedro? Né? Ele vê o Pedro com um crescimento muito rápido, né? Ele vê o Pedro como uma possibilidade muito grande de se destacar ainda mais, talvez atuando em um outro setor, naquele próximo ali, claro, ao ataque, né? Mas vê o Pedro com características muito grandes ainda para evoluir. Né? Também falou bastante sobre isso. E para a gente ver aqui mais o que, deixa eu ver. Sobre a falta de continuidade dele nos trabalhos. Ele normalmente trabalhou no Atlético, foi campeão, no outro final do ano ele vai embora. Trabalhou no Palmeiras, foi campeão, no final do ano ele vai embora. Trabalhou no Santos, foi vice-campeão da Libertadores, foi embora. E ele falou: ó, esse realmente é um defeito que eu tenho. Ele assinou até dezembro. Falou: esse é um defeito que eu tenho. Eu poderia ter continuado nesses clubes, mas eu sinto falta da minha família, das minhas filhas, da minha neta, e isso faz com que eu queira voltar. Mas deixou claro uma coisa: se as coisas forem bem, no final do ano a gente pode renovar por mais um ano. E ele foi muito firme quando ele fala que esse time vai buscar título, esse time dá para brigar lá em cima, que ele acredita muito, senão ele não teria vindo. Ele foi muito taxativo nas palavras, foi muito firme naquilo que falou, disse que está muito energizado para trabalhar e que passará por cima de todas as críticas, de todos os protestos, de todas as manifestações contrárias. E cita até no Atlético Mineiro que teve esse mesmo tipo de protesto na chegada dele e que depois as próprias torcedoras que se manifestaram contra, no final, conheceram ele melhor, entenderam melhor e, com o trabalho, com as conquistas, passaram a apoiá-lo. Então, basicamente,
foi uma entrevista de 30 minutos ali, basicamente ele fala sobre isso, claro que ele fala bem mais, né? Mas assim, os trechos mais importantes ali, eu acho que são esses. Então o Cuca está muito firme, está muito disposto, não vai deixar de trabalhar, não vai ceder à pressão e quer fazer um trabalho no Corinthians vitorioso, um trabalho campeão. 9 da noite, a gente faz uma live aqui, a gente vai abordar todos os assuntos aí com muito mais tempo, com muito mais calma, e aí eu quero saber a opinião de todos vocês. Se inscreva aqui no canal, deixe seu like, e às 9 horas, daqui a pouquinho, eu espero vocês aqui no nosso bate-papo diário, tá bom? Tamo junto, muito obrigado pela sua atenção, até daqui a pouco.